Graças e paz, amados irmãos, mais uma EBD, vamos participar, vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, né? Nós iniciamos agora uma nova etapa, nós vamos agora entrar nos Evangelhos, né? Nós terminamos aí Gálatas, um livro excelente, estudos maravilhosos. A nossa irmã Lucimar aí fechou com chave de ouro, o que nós buscamos de aprendizado, e pela graça de Deus nós alcançamos. Eu creio que você aprendeu um pouco mais, eu creio que nós recebemos da parte de Deus aquilo que Ele tinha para trazer para cada um de nós, e então que agora nós prossigamos para essa nova etapa que se inicia hoje. E nós vamos então entrar aqui no Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Mateus é o autor reconhecido desse Evangelho. Mateus, que anteriormente era conhecido como Levi, um coletor de impostos do Império Romano, um homem muito mal visto pelo povo de Israel, porque assim eram os coletores de impostos. Então nós vamos entrar aqui nesse estudo aqui. Antes da gente começar a ler e esboçar algumas coisas aqui, eu queria te convidar você a orar comigo nessa manhã, e que nós possamos, amados, colocar diante de Deus os nossos corações com bastante desejo de receber esses ensinamentos, de receber essa palavra, essas palavras que vão ser ministradas capítulo após capítulo, para que nós possamos crescer diante do nosso Deus. Às vezes nós temos uma falsa impressão de que os pastores, os mestres, os apóstolos, os bispos, eles conhecem tudo. Mas a cada vez que nós preparamos uma lição para uma escola dominical, a cada vez que nós preparamos um sermão para pregarmos num domingo à noite, numa quarta noite, amados, entenda, nós somos admoestados, nós somos ensinados. O Espírito Santo cada vez nos ensina algo novo. É até aquilo que o bispo comentou na pregação dele de quarta-feira. A Bíblia, ela é a mesma, mas cada vez que nós lemos, nós mergulhamos em águas diferentes, porque aquelas águas que nós mergulhamos ontem, elas já não estão mais ali, elas passaram. O Espírito Santo move e Ele traz um novo entendimento, não uma nova doutrina, não um novo evangelho, nada disso, mas sim um novo entendimento, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela se transforma a cada dia, para que nós possamos, amados, alcançar ali o reino de Deus, para que nós possamos entender o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem se colocado firme nessa disposição de participar das escolas bíblicas dominicais, mesmo que online. Hoje eu estou aqui fazendo aqui no templo, gravando aqui no templo da igreja mesmo. Eu já estou por aqui mesmo hoje, e aí aproveitei e disse, eu vou gravar hoje no templo, para trazer um pouquinho a nossa memória de que a escola dominical, ela não acabou. A pandemia, ela veio, mas na verdade ela abriu portas, ela não fechou portas, ela abriu portas. Por isso hoje você é alcançado no seu lar por essa EBD online. E eu creio que não vai demorar muito para nós voltarmos à presencial. Amém? Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, nós queremos, Senhor, na manhã deste dia, ó Deus, te agradecer, ó Deus, Pai, porque Tu és magnífico, Tu és tremendo, Senhor, em tudo que Tu fazes, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, Senhor, nesta manhã, ó Deus, que começamos, Senhor, essa nova etapa, ó Deus, que vamos estudar, Senhor, os evangelhos, Senhor, que foram escritos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse instrumento
instrumento que tu, Senhor, colocaste, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai. Ó Deus querido, Senhor, e faz, Senhor, ó Deus, que os nossos corações, a nossa mente, Senhor, possa ter, ó Deus, o verdadeiro entendimento desse evangelho, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, que a cada dia que nós lermos, Senhor, a tua palavra, ó Deus, e ela tem se renovado e ela se renova, ó Deus. Ó Pai, podemos ter, ó Deus, esse entendimento, ó Deus, de chegar até a ti, ó Deus, de crescermos, ó Deus, a ter, ó Pai, até sermos varões perfeitos, ó Pai, ó Deus, e isso nós vamos alcançar, ó Deus, ouvindo, aprendendo e cumprindo, ó Deus, a tua palavra através do teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, guia, Senhor, a minha vida, Senhor, nesse momento, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, que os meus irmãos possam ser alcançados por essas palavras, não minhas, ó Deus, mas vindas, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Deus, que revelou, Senhor, o entendimento e a sabedoria, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, para que eu pudesse, Senhor, estar aqui, ó Deus, ministrando sobre a vida deles, Pai. Sobre a minha vida, Senhor, Tu já ministraste, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Evangelho segundo Mateus, né? A gente vai fazer uma introdução aqui. O título do livro, como eu já falei, ele leva o nome do apóstolo que escreveu, né? Ele também era chamado de Levi. Se você quiser algumas referências, a gente tem lá Mateus 9:9, que identifica Mateus como passando a ser apóstolo, né? E Marcos 2:14, vai lá você conseguir identificar que era Levi o nome de Mateus anteriormente. E então ele passa a ser apóstolo de Jesus, e mais na frente, então depois da morte de Cristo, ele então escreve, inspirado pelo Espírito Santo, deixa esse evangelho para nós. Amados, há algumas veias, algumas linhas, né, melhor dizendo, que dizem de onde Mateus se inspirou, como Mateus se inspirou. Alguns chegam a citar que o livro de Lucas foi uma referência para que Mateus escrevesse. Eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas eu queria assim deixar para você só uma didática desse livro, né? Como eu falei, o autor, a autoria, né, de Mateus, o assunto, Mateus ele é mais judaico. Ele, sabe, é uma coisa mais fechada ali para os judeus. Os seus destinatários, com certeza, eram judeus. E por isso que o escritor ele apela frequentemente para os cumprimentos da palavra, das profecias sobre Jesus. Se nós formos pegar ali, aqui o apanhado de Mateus, nós vamos ver que ele está intencionalmente mostrando que houve um cumprimento de uma promessa feita sobre aquele povo desde o início, desde o Gênesis, e essa promessa vem se renovando, vem sendo revalidada por outros profetas. Então Mateus ele traz isso. Se a gente for dar uma olhada ali, a questão do cumprimento da promessa, quando a gente volta na Bíblia, a gente vai ver ali, por 7 vezes, Jesus ele é chamado de filho de Davi. Então, Mateus ele escreve com essa intenção de mostrar, olha gente, aqui ele relata os fatos, a vida de Jesus, mas ele relata com a intenção de mostrar que foi cumprida uma promessa. A promessa feita lá no Éden e revalidada por outros profetas foi cumprida. Amém? A ênfase, podemos dizer assim, a ênfase apologética de Mateus seria a profecia cumprida. Amém? Então nós vamos entrar no livro de Mateus com essa visão de que Mateus, ele, a cada instante que ele relata ali aos judeus, ele traz esse relato do nascimento, da vida e da morte e ressurreição de Jesus. Ele também está ali descrevendo o cumprimento de uma promessa. Amém? Eu quero ler com você. Eu até brinquei com o presbítero Wagner, que eu ia ficar lendo a genealogia de Jesus e depois terminaria o estudo. Mas porque a primeira parte do livro, do primeiro capítulo de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. É até um pouco, assim, não é que seja chato, né, amados?
mas é um pouco cansativo você ficar lendo nome. Eu lembro quando eu era criança que eu ia ler essa questão, essas partes da Bíblia de genealogia, meu Deus do céu. Mas eu não entendia a importância disso, como isso é importante para o povo judeu, como isso é importante para que nós possamos fazer um link de que Jesus realmente é o Messias. Eu não tinha essa ideia quando eu era criança. Hoje a gente tem um entendimento maior. Então, eu quero ler com você aqui, capítulo 1, Evangelho segundo Mateus, começa a dizer assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Raabe. Gerou de Raabe a Boaz, e Boaz de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi da mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acais, e Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou Azo. Azo gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Jesus Cristo, 14 gerações. Amados, a gente precisa entender a importância disso aqui para o povo judeu, e essa é a importância que tem para que nós possamos confirmar que Jesus Cristo é o Messias. Porque quando nós pegamos todas as promessas do Velho Testamento e nós vamos enfileirando uma após uma, nós vamos ver que ela vai passando por todos esses homens aqui. Essa genealogia que a gente citou aqui, esses nomes que a gente citou até chegar a Jesus. É interessante que Mateus ele começa a fazer a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Quando a gente vai para Lucas, ele já pega de Jesus, ele faz um retrocesso, ele chega até Adão. Mas é importante nós sabermos, porque quando a gente vai para a Bíblia, queridos, nós vamos ver as profecias, as promessas falando de onde, de qual raiz, de onde seria, como seria. E a gente vê aqui, então, nesse momento aqui, esses nomes todos e a descrição de cada um deles. Seria muito interessante nós pegarmos cada um desse nome e fazer um estudo para a gente entender o que aconteceu, como foi essa genealogia. Seria muito interessante, mas isso requer muito tempo, seria necessário a gente separar muitas horas de estudo para que nós possamos chegar a esse resultado final aqui. Então, o Mateus ele traz esse resumo aqui. É interessante notar que ele faz esse retrocesso aqui para nós, ou melhor, ele traz de Abraão para José, não é isso? Nós lemos, ele fala de Abraão, vai falando as gerações, a genealogia toda, vai falando, até chegar no capítulo 16, que diz que Jacó gerou José. Esse não é o mesmo Jacó lá de trás que Deus trocou o nome não, tá, queridos? Não faça confusão, é outro Jacó. Aí ele diz aqui que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual Jesus nasceu. E aí cria-se uma confusão. E aí, meu amigo, o negócio fica meio... Mas espera aí, mas José não teve participação no nascimento de Jesus. José, ele não era o pai legítimo de Jesus.
José, ele era o pai adotivo. Então, por que fez-se a genealogia de José? Quando você vai para Lucas, que Lucas fala sobre a genealogia de Jesus também, alguns estudiosos, algumas linhas teológicas, dizem que Lucas está ali fazendo a genealogia e ele faz um retrocesso ali, ele vai voltando, mas diz que ele está se referindo a Maria. Então, Maria é descendente de Davi, não José. Mas Mateus está dizendo que José é descendente de Davi. Não é isso? Nós lemos? Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fantástica a palavra de Deus, queridos. Quando você pega essas duas genealogias que parecem elas aparentemente estão insinuando uma contradição. Queridos, a palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus, ela é certa, ela é linda. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que acontecia antigamente entre ali as tribos de Israel, Moisés estabelece, por determinação divina, que não poderiam se casar, uma tribo casar com um filho de uma tribo, casar com um filho de outra tribo. Não poderia. A gente tem até ali o caso das filhas de Zefeloade. É isso mesmo, deixa eu só achar aqui. Zelofeade, desculpa, eu troquei. Quando essas filhas de Zelofeade, elas casassem, o que ia acontecer com a herança da tribo de Zelofeade? Essa herança, ela ia passar, por exemplo, se elas casassem com alguém da tribo de Dan. Então essa herança, quando elas ali, a partir do momento que elas casassem, essa herança passaria a fazer parte da tribo de Dan e não mais da tribo a qual elas pertenciam, correto? Então, ali Moisés, orientado por Deus, então orienta que não poderia acontecer esse casamento entre tribos, ok? Até mesmo porque também há uma outra linha, que é a questão da continuidade da semente, da posterioridade desse chefe de tribo. Vamos lá, a tribo de Judá, e aí você é da tribo de Judá, mas você casa com alguém da tribo de Dan, Você sendo mulher, no caso da mulher da tribo de Judá, que se casasse com alguém da tribo de Dan, o que iria acontecer? Os filhos dessa mulher da tribo de Judá, na verdade, eles passariam a ser da tribo de Dan, porque a linhagem era masculina. Você está me entendendo? Esse era o problema das filhas de Zelofeade. E o que ia acontecer? Aqueles meninos iam gerar dentro da tribo de Dan. E a tribo de Judá, o que ia acontecer? Se todo mundo seguisse essa mesma linha, uma hora ia acabar a tribo de Judá. Não ia existir mais a tribo de Judá. Então, queridos, a gente parte do seguinte ponto. Maria era descendente de Davi, mas José também era. Não há dificuldade de entender isso. Eles pertenciam à mesma tribo. Entendeu? Eles pertenciam à mesma tribo. E ali era muito comum os parentes se casarem, porque na grande realidade, se nós pararmos para analisar, vamos fazer a genealogia, vai dar tudo como parente. Então não tem nenhuma contradição na Bíblia, porque Lucas fala uma coisa, Mateus fala outra. Não existe contradição alguma naquilo que a Bíblia fala. Amém? Então, nós temos esse ponto. Essa parte, amados, essa primeira parte que nós lemos aqui, ela revela o quê? A descendência terrena de Jesus. A grande realidade que, além de toda essa importância, desses homens que estão aqui, é interessante notar que homens que agiram errados, homens que pecaram, mas estão na genealogia de Cristo, porque se arrependeram e se consertaram. Essa importância de mostrar esses nomes, porque ela relata o cumprimento da profecia. Há também, amados,
a importância disso aqui, ela revela a descendência terrena de Cristo. Por isso, o próprio Jesus, ele lá em... Deixa eu achar aqui a referência que eu anotei. Cadê? Em João 3,13, ele diz assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus, ele está deixando claro, olha só, eu sou filho do homem também. Eu nasci através do homem, por obra do Espírito Santo, do poder de Deus, sim, mas ele não simplesmente apareceu. Não, houve uma gestação, houve uma germinação, uma gestação, houve ali a plenitude do tempo, que a própria Bíblia diz que na plenitude do tempo nasceu o nosso Messias. Então precisava ser demonstrado, Mateus e Lucas, quando eles revelam essas genealogias, eles entendiam que eles precisavam mostrar: olha, existe uma parte terrena, sim. Existe uma parte terrena, essa aqui é a genealogia terrena de Jesus. Mateus, ele quer mostrar que as profecias se cumpriram através dessa palavra. A questão da genealogia que eu falei, vamos para... Essa é a primeira parte que eu encerrei. A segunda parte, amados, desse primeiro capítulo inicial de Mateus, ele vai tratar da genealogia, digamos assim, celestial, divina de Jesus. Vamos ler aqui, para a gente dar andamento. Mateus capítulo 1, versículo 18 agora. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, deposta de José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Olha Mateus falando mais uma vez aqui sobre o cumprimento da promessa. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, a gente poderia aqui tranquilamente entrar no mérito da situação de José, da situação do casamento, do intento dele de deixar Maria, porque ele não queria defamar Maria, o que iria acontecer com Maria se ele a deixasse, segundo a lei, era a pena de morte, porque ela estava desposada. O que significava isso? Ela já estava casada com José, mas ali no ritual judaico ali existia um tempo para que o noivo pudesse ir e buscar a noiva, para então eles se conhecerem, ali terem um relacionamento e ali gerarem filhos, que essa foi a ordem de Deus: crescer e multiplicai-os. Então José, ele estava nesse interstício. Quando o casamento judaico, o que acontecia? Quando era firmado o contrato do casamento, você pode ver isso até ali na parábola, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, porque diz que a noiva estava ali com as amigas, e o noivo veio de noite, e arrebatou ali
e levou ali, quem estava com as lamparinas acesas, né, pôde prosseguir com a festa, com a noiva e com o noivo, acompanhou ali a festa. Mas por que isso? Porque o noivo ele ia lá, conhecia a futura esposa, fazia-se o contrato e ele ia embora para a casa dele, e lá na casa dele, ou onde ele iria construir a sua casa, ele tinha que preparar ali um quarto para que ele pudesse receber a noiva. E quem dizia, quem iria aprovar essa obra era o pai do noivo. O pai do noivo entrava e falava: não está bom. Enquanto o pai não dissesse que estava bom, o noivo não podia ir buscar a noiva. Entendeu? Então essa é a situação que Maria estava vivendo. José estava preparando as coisas para o casamento, para finalizar o casamento, mas Maria já estava desposada. Desposada significa isso, separada. Ela era prometida para José. Então, e agora Maria aparece grávida. E José, para não defamá-la, para que ela não fosse punida segundo a lei, José estava tentando deixá-la secretamente. E é isso tudo, a gente já conhece a história muito bem. Mas o que mais me chama a atenção, amados, é a obediência, tanto de Maria quanto de José. Porque nós estamos vivendo um mundo, amados, que eu tenho assim visto tanta desobediência, mas tanta desobediência, que às vezes eu fico pensando onde nós vamos parar com isso. Mas Maria e José, principalmente Maria, ela, por obediência, ela pôs a vida em risco. Por obediência, ela abriu mão de sonhos que ela de repente teria quanto ao seu casamento. Por obediência, ela gerou no seu ventre aquele que salvaria o seu povo, que traria salvação ao seu povo. Esse é um tipo de recompensa. Há um peso na questão da obediência, mas há uma grande recompensa. Então nós precisamos ter esse entendimento. O que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, amados, é assim, uma completa desobediência a tudo. O homem, ele está num estágio em que ele se sente pleno quando ele desobedece. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, é questão política, mas eu não vou citar nomes, mas diz que um determinado político ele determinou que deveria acontecer uma coisa saudável para a população, entendeu? Mas a população, ela optou por fazer aquilo que não era saudável. Vamos colocar um exemplo: tomar banho. Lá um dos políticos lá, ele disse: olha, gente, é obrigatório a partir de hoje tomar banho. Todo mundo até então tomava banho. Mas aí, como houve uma palavra, uma determinação, uma espécie de ordenança, olha, a partir de agora é obrigatório tomar banho. Aí as pessoas, então, eu preciso desobedecer. Apesar de banho ser muito bom, ser bacana, me deixar cheiroso, limpinho, me evita doenças, essas coisas todas, mas aí, como hoje é uma obrigação, eu tenho que desobedecer, eu não vou tomar mais banho. Então nós estamos vivendo, amados, esses dias de completa desobediência. E quando eu olho para o exemplo de Maria e José, Maria, ela poderia muito bem ter sido morta, apedrejada, porque isso seria um caso até de adultério, e na época dela, a gente entende, a gente sabe que era essa a sentença, entendeu? José, ele ficaria muito defamado também, porque hoje aí, um marido traído, seria ali um marido traído, mas eles não se importaram com essas consequências. Eles obedeceram ao chamado de Deus. Amados, eu quero lançar um desafio para você nessa manhã, que você possa responder ao chamado de Deus em obediência. Deus tem te chamado para ser servo, para servir,
na igreja, no evangelismo, em missões. Deus tem te chamado, amados. Deus tem colocado algo na sua mão para que você possa, através da sua vida, expandir o reino dele. E eu te pergunto nessa manhã, você tem tomado posição de Maria e José? Você tem tomado posição de obediência, primeiramente ao seu Deus? Mas Deus, ele estabelece lideranças, Deus estabelece líderes. Então, quando você está debaixo de uma autoridade instituída por Deus, você tem obedecido essa liderança? Você tem realmente se dedicado a fazer a obra de Deus por amor, independentemente dos riscos que você venha a correr? Queridos, em nome de Jesus, tome a posição que esses dois jovens aqui tomaram. Tome a posição de servo, de obediente, porque a recompensa, amados, a recompensa é tremenda. Quando nós obedecemos, quando nós estamos como servos diante do Senhor, amados, Deus vai derramar a sua bênção sobre as nossas vidas. Isso não significa que você vai estar isento de lutas, não. Entenda isso. Eu não estou dizendo que você, por ser servo, por ser obediente, você não vai passar por lutas nesse mundo. Vai. Mas você não vai passar sozinho. Você não vai ter dificuldade de vencer essas lutas. Você não vai ter dificuldade de se levantar após pode ser alguma derrota. Porque Deus, ele vai responder à sua obediência com o consolo, com as bênçãos e com a promessa de vida eterna. E com a vida eterna, não só a promessa, com a vida eterna. Então que você possa, amados, nessa manhã, eu queria ter muito mais tempo para falar, que são muitas coisas que a gente teria que abordar, mas senão o vídeo fica muito longo, fica cansativo. Mas que você possa, nessa manhã de domingo, você possa ter esse entendimento de que Mateus, ele escreve esse evangelho, ele traz essa descrição de um Messias terreno, um Messias divino ao mesmo tempo, de duas pessoas que se colocaram em posição de obediência a Deus e foram ricamente compensadas. Amém? E que você possa ter esse aprendizado no decorrer do livro de Mateus. São muitas lições que nós vamos receber. Eu creio que Deus tem muita coisa boa para trazer aos nossos ouvidos, ao nosso coração, mas que você esteja com o coração receptivo, que você esteja com o seu ouvido aberto, que você esteja atentamente recebendo essas lições. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e eu quero contar com você no culto logo mais à noite, para nós glorificarmos a Deus. Amém? Que Deus abençoe, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.